Bem-vindos ao Quebra-Cabeça de Sucesso, o mais divertido e desafiador programa de TV e videocast sobre negócios da nossa região. Eu sou a Alessandra Paulilo e junto com a Priscila Casagrande a gente vai conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você forme o seu quebra-cabeça de sucesso. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente vai falar sobre como o neuromarketing pode impactar o seu negócio. O neuromarketing é uma área da ciência que busca estudar e compreender os fatores que influenciam o consumidor na decisão de compra. A partir disso, é possível traçar técnicas e métodos benéficos para as atividades da sua empresa. Então, o neuromarketing pode sim potencializar o seu negócio, porque ele vai entender como que alguns fatores influenciam na decisão de compra. E se você souber quais são esses fatores, você vai conseguir traçar estratégias para alcançá-los. E na hora da gente definir qual que é a empresa que a gente vai escolher para fornecer para nós o nosso gás de cozinha com toda a segurança e qualidade. Aí, é Trasgás. Tá fácil, Pri. E hoje a gente vai contar um pouquinho mais para vocês sobre o GLP, o gás liquefeito de petróleo, que além de ser amplamente utilizado nas nossas cozinhas, também é utilizado na indústria. E como será que ele é armazenado e chega até a gente? O GLP é armazenado em cilindros de aço ou em grandes tanques pressurizados. O transporte é feito principalmente por caminhões cisterna, em alguns casos também por navios. E aí tem alguns cuidados, né? O GLP é inflamável, então é muito perigoso na hora de ser manuseado. Então, vai manusear, vai guardar, vai utilizar o seu gás, sempre é crucial seguir as normas de segurança. E uma atenção, os cilindros do GLP devem sempre ser instalados em locais ventilados, longe de qualquer fonte de ignição. Ele é considerado menos poluente em comparação com os outros combustíveis fósseis. Quer adquirir GLP para sua casa ou para sua empresa com toda a segurança? Então você já sabe, entre em contato com a Trasgás. Em São Carlos, a Trasgás tem várias lojas para te atender. Acesse o Instagram, @TrasgásSãoCarlos. E são versáteis e surpreendentes, capazes de revolucionar a estética e a funcionalidade de qualquer ambiente. Estamos falando dos porcelanatos. Desde projetos residenciais até espaços comerciais de grande porte, o porcelanato se destaca como uma opção confiável e irresistível. Com uma ampla gama de texturas, cores e acabamentos, esse material ultrapassa as fronteiras do comum e abre as portas para infinitas possibilidades criativas. Além disso, ele é altamente durável e resistente a manchas, riscos e impactos. Tem uma longa vida útil, né, para todos os espaços. Pode ser aplicado, gente, em fachada, no chão, na parede, em bancadas, em tampos, nas escadas, cubas, painéis e até em móveis, como mesas, estantes e balcões. As melhores opções você sabe que estão na Casa Ferro Acabamentos. Visite as lojas em Dois Córregos, Matão e também em São Carlos. Conheça as principais novidades. Acesse no Instagram, @CasaFerroOficial. E você que é homem, tá aí assistindo a gente? Camisa polo, a gente usa por dentro ou por fora da calça? Essa é uma dúvida que todo homem tem e agora a High Steel vai te ajudar a responder com dicas para facilitar o seu dia a dia. Se você estiver usando uma calça de alfaiataria, conhecida por calça social, a polo deve estar por dentro da calça. Isso passa uma imagem mais elegante e que você entende de estilo. Agora, se a sua escolha for a calça de sarja, a sarja é uma peça que transita entre o formal e o informal. Se você quer passar um look mais sofisticado, mais formal, a sua camisa polo deve estar por dentro da calça. Agora, se é um ambiente mais casual, você deve usar por fora da calça de sarja. Já com o jeans, o que funciona melhor na maioria dos casos é deixar a polo para fora. Isso te deixará pronto para qualquer ocasião casual, como almoço, cinema ou passeio. Agora, se a sua escolha for bermuda, a polo para dentro da bermuda é só se você for jogar golfe. Em outros casos, escolha sempre a polo por fora da bermuda para você não errar. E se você quer mais dicas de moda como essa, você precisa ir até a loja da High Steel, que fica em São Carlos, na Rua Episcopal, número 2200, e aí sim você vai entender o poder de se vestir bem. E agora chegou o momento de apresentar o nosso convidado. A gente teve que resumir muito o currículo dele, senão ia tomar todo o nosso episódio. Então a gente vai resumir para vocês. Ele é nascido em São Carlos, formado em Educação Física no Brasil.
E aí, gente, especialização em medicina na Espanha, marketing estratégico na Alemanha, gestão de pessoas em Harvard. Depois ele ainda fez administração de empresas com MBA em gestão estratégica de empresas. Ele já teve trabalhos em mais de 20 países, especialista em neuromarketing, é pesquisador em neurociência, mentor palestrante. Tem uma empresa de consultoria em estratégia e inovação e é o atual presidente do Instituto Agrogestor. Nosso convidado é Alex Born! Que honra, que prazer estar aqui na casa de vocês. Obrigado, Lê. Que bom estar. Eu falo que sempre que a gente é convidado para um evento, para um treinamento, para uma palestra, para uma convenção, principalmente, as pessoas estão falando, olha, vem para minha casa, né? Então, eu acredito que quando você é convidado, convida alguém, né? Você está abrindo as portas ali e é uma honra para quem é convidado. Então, realmente, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou minhoca, né? Sou da terra. Sou da terra. Amo São Carlos. Pessoal que eu vou para fora daqui fala assim, nossa, nunca vimos uma pessoa tão bairrista como você. Porque eu falo, a melhor pizza de onde é? São Carlos. O lanche de onde é? São Carlos, né? Eu sempre aqui. Então eu gosto demais, fiquei fora daqui muito tempo, apesar da minha presença ser muito intensa onde eu sempre estou, eu vinha e voltava, ficava às vezes horas aqui, e naquela horinha que eu ficava aqui, vamos dizer assim, meio período, eu ligava para um amigo, eu ligava para outro, vamos tomar um cafezinho, gregário, né, junta todo mundo. Então, um amigo meu que não conhece o outro, acaba conhecendo, porque eu não tinha tempo, vamos juntar. Então, de um tempo para cá, voltando, eu falei, agora está na hora de reidentificar a minha cidade, que eu não conheço mais, né? Então, estar aqui é muito bom, porque eu acompanho vocês de fora, né? Como um turista, e vindo para cá, e a hora que vocês me apresentaram, ele é de São Carlos, eu... Sou! Uhul! Exatamente, soa tão estranho, porque é como se eu estivesse voltando e eu não fosse daqui, mas eu sou daqui, e é um orgulho danado. E tá levando São Carlos para o mundo inteiro, Para o mundo inteiro. Muito Hoje bom. mais de 24 países e com um orgulho danado, porque eu catava papelão nessas ruas com 8 anos de idade. A minha primeira pergunta era essa, porque você foi uma criança que, além de brincar muito, você desde pequeno gostava de ter o seu dinheiro, se virava, precisava. Como é que foi essa infância e por que essa necessidade de ganhar dinheiro tão cedo? Uma coisa é o instinto empreendedor, né, de inovação. Sei lá, na época, a gente... Você não pensa... Tem como você falar com 8 anos, aquela mentira de palestrante, né? Eu empreendi com ele. Mentira, nada. A verdade é que eu venho de uma situação assim. Meu pai foi casado uma vez, meu pai faleceu em 92. Meu pai foi casado uma vez, teve 2 filhos, perdeu os 2 filhos de leucemia, depois perdeu a esposa de leucemia, 1 ano e meio depois conheceu minha mãe, teve mais 2 filhos e perdeu por fatalidades. E eu vim numa situação calamitosa, danada, né? Por quê? Porque com todas essas situações, meu pai caiu na bebida, perdeu tudo que tinha, e eu cheguei nessa hora. Eu acho que é aquele negócio de nascer flor de pedra, né? A gente, se tem um pouquinho de terra ali, caiu uma semente, germina e quem tem a força para isso vai germinar. Então a gente tem que vencer na vida. Com 8 anos eu lembro que tinha uma marca de chiclete chamada Plock. Chiclete Plock. Priscila não vai lembrar, eu lembro. Tinha o vermelho, tinha o azul e o verde, não era? Olha, mentira, gente. A Lê não sabe, eu que contei para ela, tá? Tinha o ping-pong e o Plock. O Plock, ele vendia umas latinhas, uns carrinhos de latinha de óleo, lata de óleo lisa. Lata de óleo lisa, né? Esse eu lembro. Então, e aí a gente tinha que comprar. E eu cheguei para minha mãe e pedi coisa de 20 centavos, e ela não tinha. E isso estava se repetindo. Eu falei, caramba, eu preciso desse chiclete, né? Aí eu falei assim, como que eu posso conseguir esse chiclete? Aí eu falei, já sei. Né? Eu já vi
gente catando papelão em ferro velho. Eu, na hora, ação e reação. Vou catar papelão, ferro velho e vou levar no... E deu certo. Aquilo deu certo. Falei, opa, eu não preciso da minha mãe para isso. Nem do meu pai, que estava viajando e tal. Para isso, graças a Deus, meu pai se recuperou, reconstruímos nossa vida, tudo. Só que eu falei, eu não preciso. E aí eu falei, opa, aí um dia eu vi qual era o grande detalhe. Eu ia para a feira para minha mãe e eu vi minha mãe conversando com uma outra senhora falando assim, ai, feira é muito caro, eu prefiro comprar coisa mais fresca, tem um pessoal que passa vendendo em casa. Eu falei, opa, aí eu ia lá na fazendinha, lá na Água Fria de Carriola, eu negociava com a dona da fazendinha, ela me dava alface, tomate, essas coisas, eu saía vendendo. Eu vendia até para minha mãe, sem ela saber. Porque um amigo, eu falava assim, ó, vai na minha casa ali, vende para minha mãe. Ele falou, mas você vai vender para tua mãe? Eu falei, cliente? Eu tô pagando isso. Se eu for lá, ela vai querer, não vai. Então eu vendi até para ela. Aí, e foi assim. Aí, com o passar do tempo, eu sempre gostei de tecnologia. Aí eu aprendi a fazer aqueles cineminhas. Uma vez na escola, ensinavam a fazer cineminha com lâmpada. Então você fazia desenho em seda, a lâmpada aqui com uma lente, né, de um óculos assim, e aquilo projetava na parede. E aí eu falei, poxa, eu sempre gostei de desenhar, eu desenhava, e aí eu cobrava a entrada pro pessoal. Quer ver mais uma outra loucura? Eu aprendi a fazer carrinho de rolimã. Aí eu fazia carrinho de rolimã, desenhava uma pista na rua, e eu cobrava para empurrar o carrinho de rolimã da molecada mais nova. E com isso comprando as coisas e construindo. Aí eu lembro que o meu primeiro ato de empreendedorismo mesmo, consciente, foi quando eu consegui fazer um caixazinho com 9 anos para 10 anos, e eu falei, eu vou descer no mercado, comprar uns saquinhos, fazer um suco, vender sacolé no Campo do Luizão. E eu vendia sorvete no Campo do Luizão, e eu emprestava geladeiras de todos os vizinhos para guardar os sorvetes para mim. E eu lembro que eu fiz um caixa muito grande com aquilo. E aí foi indo. Aí com 12 anos... Aí já estava adulto, com 12 anos quase. 12 depois anos de toda essa... eu já estava fazendo inglês, um monte de coisa, e sempre assim, negociando. E foi indo. E eu acho que até hoje, assim... Nessa fase dos 8, 9, 10 anos, eram ideias que surgiam assim? Ou você tinha alguém que você olhava, que estava tendo tal comportamento, e você espelhava e falava, vou fazer o que essa pessoa está fazendo? Um pouco dos dois. Tem o intraempreendedorismo e o interempreendedorismo. Da mesma maneira que você tem a intermotivação, né? Que é a automotivação. Então, que a gente chama de inner motivation, que é quando ela vem de dentro. Você não precisa ver nada para se motivar. É a mais difícil de todas. Pessoas assim são criativas. Eu não me considero uma pessoa criativa. Muitas pessoas falam que eu sou. Mas eu não me considero. Eu me considero uma pessoa inovadora. Eu sou um crítico. Eu olho essa caneca e eu falo como eu posso melhorar. Como eu posso melhorar um processo. Então, é assim, se você me perguntasse, no que você é bom em fazer? Outro dia me perguntaram nesse seminário. É uma pergunta difícil, hein? Se eu te fizer, você vai falar... Uma travadinha, né? Eu já vi consultores, top, professores, empresários travarem nessa pergunta. E eu respondi tão fácil. Se perguntar no que você é bom e o melhor em prever o que pode dar errado. Eu olho para um negócio, eu não sei. Eu vejo, ó, isso vai dar errado por conta disso. E aí sai um processo. Que não tem nada a ver com pessimismo e otimismo. Nada a ver. Né? Para ficar bem claro. Talvez... Não é o cara que aponta, isso vai dar errado porque vai dar errado, não. Ele já identifica... Eu consigo identificar falhas em processos, principalmente de investimentos, de empreendedorismo. E isso a gente faz nas estratégias das empresas. E é um negócio muito legal. Depois, com o passar do tempo, estudando, a gente desenvolveu uma metodologia chamada RIRIC, que é análise de riscos, impactos e resultados, ou análise dos riscos, impacto da tomada de decisão e consequências. RIRIC chama a metodologia. Mas até então, na época, eu não sabia. Mas eu conseguia ver, eu falava, pô, isso daqui não vai dar certo, isso vai. Aí eu via as pessoas fazendo e criticamente... E acabei fazendo o curso de pensamento crítico de Harvard, depois eu entendi os porquês. Eu sou insatisfeito por natureza. Então, se você falar assim, você gostou do nosso cenário? Educadamente, eu vou falar o quê?
Gostei. Adorei. Você fez isso na hora que você chegou, Alex. Não me Exato. assusta, Mas agora- assim, agora é minha verdade. Agora, se você fala assim, Alex, aponta alguns. Não me pergunte, porque eu vou falar. Por quê? Criticamente eu vou falar, eu tiraria isso, eu faria isso, eu não sei o quê. Isso não quer dizer que tá ruim, não. É porque eu A sou mente é insatisfeito. treinada. E aí, então eu tenho que tomar cuidado, porque como bom perfeccionista, eu tive que aprender a não ser um procrastinador. Eu tive que aprender a não postergar decisões. Eu tive que aprender um monte de coisas, porque o perfeccionista é um medroso por natureza. Então, o medo de não entregar o melhor faz com que a gente busque a perfeição. Como a perfeição, a busca pela excelência é nunca acreditar que ela existe. Porque o dia que você acreditar que atingiu a excelência, acabou. Então, eu acho que a grande busca da excelência é não acreditar que ela existe. E aí, o perfeccionista, ele tem medo de não entregar o melhor. Então, quando ele vê que ele não vai entregar, ele não começa. Eu tive que aprender que o bom é melhor, às vezes, do que o ótimo. Então, comece. E na época, eu não tinha essa noção. Então, eu olhava alguém fazendo, eu falava, nossa, olha, o carrinho de venda de alface, tudo sujo. Pô, se eu fosse uma dona de casa, eu não ia comprar, que nojo, né? Nossa, a pessoa tudo suja. Eu não ia querer que pegasse... Eu lembro da cena, a pessoa pegando o alface com a mão e entregando. E eu tenho toque, desde criança. Você tem noção do que é uma mão suja num alface? Não quer comer. Eu falava, não, eu vou vender alface, eu vou colocar esse alface certinho em jornal, mão lavada. Desde criança, mas é por conta do toque. Ou seja, você pega um defeito teu, não se torna vítima e tão crítico a ponto desse defeito ele aumentar, e sim você fala, esse é o meu defeito. O quanto o meu ponto fraco, o meu defeito, pode também ser algo diferenciado para mim. Mas quando que você Você toma ciência de tudo isso, assim? Porque teve a sua infância, adolescência, vários empregos ali, você sempre trabalhando tal, você faz uma educação física e depois você vai para esse mundo da gestão, estratégia, marketing, neuromarketing. Em que momento que houve essa mudança da educação física para a gestão? Com 12 anos para 13 anos, eu fazia inglês e eu olhava aquilo e eu achava um absurdo a forma como eles ensinavam idiomas. Eu falava, gente, eu não vou aprender nunca desse jeito, porque eles estão me enrolando. Eu falava assim, professora, eu não posso, me fala assim, credibilidade, como é que fala credibilidade em inglês? Não, você não pode traduzir. Eu falo, não, eu não quero, só me fala como é que é, eu sei o que eu vou fazer com a palavra. Não, eu não quero. Eu falo, gente, ela me enrolou. Meia hora para explicar o que é credibilidade, sendo que ela podia falar credibility. Pronto, eu sei o que eu vou fazer com isso. Se eu vou aprender com tradução ou não, é outra coisa. Então eu decido o que eu vou fazer com o que eu aprendo e a forma como eu aprendo. Eu não posso deixar que o outro dite o como eu tenho que ser ou como eu vou aprender. E naquele momento eu falei, eu preciso tomar algumas decisões que sejam melhores para mim, ao invés de deixar o que é melhor para mim na mão dos outros. Eu, com 12 para 13 anos, larguei o curso de inglês e fui aprender inglês por música. Então, eu traduzia a música e eu falava, isso dá para utilizar nessa situação. E aí eu massificava aquilo. Eu ficava repetindo aquilo em diversas situações, aquela palavra, aquela frase. Consequentemente, lá na frente, quando eu tive escola de idiomas, a gente criou o método de inglês próprio. Então, eu criei meu próprio método de inglês. Minha escola teve 66 cidades do Brasil. A metodologia foi muito legal. Você aprendia inglês avançado em 1 ano e meio, mais ou menos. Era um negócio muito top. E depois eu vendi a escola na transição. Foi uma proposta muito boa. Mas pouca gente sabe que a ideia nasceu com 12, 13 anos. Então, foi ali que girou a chave que eu tinha que tomar alguma decisão que não deixasse o que eu tenho que fazer na mão dos outros. Tudo bem, eu vou te ouvir, você vai me convencer. Se me convencer, ótimo. Se não me convencer, eu vou rever o que eu estou pensando e o que você me falou. Mas com 12 para 13 anos. E aí, quando que você tem a oportunidade de sair de São Carlos e por que motivo você fez isso? A educação física, ela veio da seguinte maneira e está ligado a essa resposta que eu vou te dar. Eu fazia administração de empresas, porque eu não sabia o que eu queria fazer na vida. Então eu falei, a administração talvez me dê um leque e eu fui fazer mais por conta de pressão da sociedade, da família. Aí, como eu vinha do esporte, então eu nadei,
Eu lutei, eu joguei bola, basquete, né? E fui da área de fitness e wellness, né? Então você vê que o meu currículo fala sobre isso. Então eu sou dinossauro da ginástica, né? Dei aula na academia aquário, fui coordenador da aquário, tive academia, enfim. E aí, quando a ginástica aeróbica ela começou, eu era muito descoordenado. Só que na época eu ganhei uma bolsa de estudos em São Paulo, em 1988. Então, eu fui fazer computação em São Paulo, porque não tinha o curso tão completo como lá, e eu pegava um ônibus, ia para lá, fazia o curso. Só que era só uma manhã, em frente ao Carandiru, antigo Carandiru. Aí, Tranquilo. muito Muito tranquilo, tranquilo. muito tranquilo. E teve até uma vez que a gente não pôde sair, tipo, ficar o dia inteiro dentro da escola, porque não podia sair, que estava tendo Uma confusão. uma confusão. Aí eu pegava, saía, meio-dia, pegava o metrô, ia até o Itaim, e eu consegui ser estagiário na Runner, na Academia Runner. Eu fui estagiário da coordenadora Cida Conte, e ali eu não sabia, mas eu era da primeira leva de professores, né, de estagiários da ginástica aeróbica no Brasil. E a partir daí comecei, né, boas influências, boas indicações. Aí amigos meus falavam, professores falavam, Alex, cara, você não nasceu para ficar dentro da academia. Você tem que ensinar, você tem umas ideias muito loucas, você tem que ensinar as pessoas a trabalharem com o que você está imaginando, não guarda para você. E aí eu comecei a dar aula para professores. Até que um dia, e eu fui fazer educação física, porque eu não achava certo eu estar na área e não fazer. Aí eu tranquei a administração, fazer educação física. Durante o curso, eu me inscrevi para fazer um ano e meio de medicina esportiva. E comecei a desenvolver uma metodologia. E com isso, eu fui para 18 países dando aula de ginástica. Entrei no ranking internacional. Fui o terceiro melhor do mundo na área na época. E fui morar na Alemanha, lá eu conheci a pessoa, casei, tenho 2 filhos com ela, apesar de sermos separados. Ah, E então a foi sua toda essa primeira loucura. experiência internacional foi por conta da educação física. Foi, Que demais. foi porque eu pensei o seguinte, o profissional de educação física, ele era marginalizado. Ah, professor de educação física, eu falava, desculpa, cara, né? Uhum. Né? Eu falo, depende, você pode ser um médico ruim pra caramba, Uhum. um engenheiro péssimo, como você pode ser uma dona de casa, uma faxineira, a tia do cafezinho de excelência. Você pode ser um lixeiro por excelência, você pode ser um balconista, você pode ser um dentista, um médico por excelência. Tudo depende da escolha que você vai fazer. E eu, na época, eu falava assim, se eu ficar parado dentro de uma sala de aula só dando aulinha, copiando o que os outros fazem, não. Eu sempre pensei o seguinte, tudo no mundo tem uma tendência. Então, olhe para onde o mundo vai. Se você conseguir chegar lá antes, quando o mundo chegar, você já vai estar lá. E vão pagar para você explicar o que eles estão vendo. E eu falei, poxa, esse lance da ginástica vai bombar. Vai ter muito novo profissional de educação física, de academia. Eu falei, eu preciso treinar para a pessoa ser melhor na academia, mais criativa, mais inovadora. Eu comecei a desenvolver. Então, assim, pouca gente sabe, mas eu trabalhei com a Vibek, com o Sasha, um antigo da Iugoslávia, que nem existe mais hoje. Eram 2 coreógrafos, a Vibek é norueguesa, o Sasha iugoslavo, e a gente ajudava nas coreografias do Backstreet Boys, cara. Entendeu? Então, tinha os coordenadores deles, de estúdio, eles procuravam centros, na época na Alemanha, em outros locais, para dar sugestões de passinhos, de dança, então, e aí a gente dava sugestões, criava os elementos, né? De mãos e braços e caras e bocas. Acho que você podia depois fazer uma dancinha. Backstreet Boys. Pois é. E aí você às vezes desenvolvia 1h30 de coreografia para eles tirarem 10 segundos. Uhum. Então, mas era legal. E aí você começa a ter contato com vídeo, contato com coreógrafos, contato com gente chata, positivamente chata, que são aqueles que melhoram a tua vida. Eu lembro que uma pessoa quase quebrou o meu dedão uma vez, que eu fazia assim, esticar o braço, a pessoa falava, não, é assim, ó, porque a mão em curva no vídeo fica mais bonito do que isso, ó. Olha lá no vídeo, ó. Uhum. Ó. Para assim, ó. Então dá um efeito de
E a pessoa um dia me bateu no dedão, quase quebrou o dedão. Ela falou assim, ou você aprende no amor ou pela dor. E aí eu aprendi. Adorei o Né? positivamente chata. Se enquadra em mim também. Positivamente chato. Pessoas chatas e críticas melhoram tua vida. Tapinha nas costas, normalmente, fazem você se acomodar. Arrumei Né? um adjetivo Então- pra mim, Priscila. Ai, que perigo. E aí eu viajei. E aí, na Alemanha, você fez uma migração de carreira, continuou com a educação física. Como é que foi esse período lá? Continuei, fui embora, né? Trabalhando, e viajando e dando workshops, treinando profissionais e também dando aula. Quando eu voltei ao Brasil, eu falei, bom, agora eu tô voltando já com quase 30 anos, né? Falei, eu tô naquela curva que vai entrar no declínio, normal, do envelhecimento, a partir dos 30, 32 anos. Não que você tá velho, mas a tua energia começa a diminuir. É igual jogador de futebol. Hoje você fala, jogador tá já com 32 anos. Ele é novo, mas treina todos os dias. Corre todos os dias, faz dieta todos os dias, dá aula de ginástica, quem é da área de academia sabe, dá aula de ginástica todos os dias, 6, 7, 8 horas, seu corpo 1 hora, a articulação não aguenta. E eu falei, eu ainda estou bem, mas eu não estarei. Então eu vou fazer um período de transição, eu vou parando com isso e iniciando um novo negócio. Eu pensei, bom, eu acabei desenvolvendo uma forma rápida de aprender inglês. Eu vou colocar isso numa metodologia. E vou convidar um monte de gente, de amigos, se eles quiserem aprender como eu aprendi. E eu convidei alguns amigos. E foi um sucesso. E aí um divulgou para o outro. Por que você não abre uma escola? Eu abri a escola. E aí foi. Aí eu fiz a transição. Saí, parei com uma coisa, comecei outra. Na época, eu também trabalhava com estudos de neurociências, quando ninguém falava de neurociências, por conta de uma pessoa chamada Maria Alice Corazza, que foi um ícone na minha vida. E ela falou, você tem muito potencial de comunicação. Você é um empreendedor nato, tem que acreditar mais, tal, né? E foi, perfeito. Aí um dia ela falou, olha, suas asas cresceram, você tem que voar. E você tinha escolas físicas Tinha escolas espalhadas físicas. por todo o país. Tinha, com método, Estudando tudo certinho. a neurociência ali em paralelo. As escolas não eram minhas, o método era meu. Então a gente vendia o método. E aí automaticamente eu falei, paralelamente a isso eu vou começar a fazer a migração. Porque inglês, com a chegada da internet fortemente ali em 2001 e 2002, que estava deixando a internet de escada para uma internet mais potente, eu falei, o mundo vai começar a aprender inglês online daqui a uns 5 anos. Só um parênteses. Eu sou fãzaça de podcasts. Ouço pra caramba. E teve um podcast que eu escutei que falam que pessoas do futuro voltam pro presente. Você é uma pessoa do futuro que tá no presente. Todos os passos que ele dá é sabendo o que vai acontecer no futuro e fazendo ação no presente. Mas eu acredito que a gente precisa fazer o seguinte. Eu tô aqui. Na filosofia, tem pensadores que dizem que o passado e o futuro não existem. Tá? Para um neurocientista, eu falo, passado não existe, futuro não existe, certo? Olha só, passado não existe, você não consegue voltar no passado. Então ele não existe. Existe a história, mas não o passado. Quando você conta uma história do passado, como nós estamos contando, eu estou contando onde? No passado ou no presente? Presente. Então, é só história. Tem gente que fala, o passado vive me assombrando. Mentira, o passado está lá. É você que vai lá, pega ele e traz ele para o presente. Então, aquele ex, deixa ele lá. Deixa lá. Aquele problema que aconteceu, deixa lá. Porque se você começar a falar demais e reclamar da tua história e de ações passadas, tomadas de decisões, erros, quem reclama, clama de novo. O que é clamar? É pedir. Quando você reclama, você está clamando o que aconteceu no presente. Vai acontecer de novo. Então deixa quietinho lá. Olha para trás, aprende com teus erros e acertos, olha o teu presente, vê se o resultado foi bom. Se você está feliz hoje é porque foi. Se não está é porque não foi. Simples assim. E vê o que vai fazer daqui para frente. E aí você olha para o futuro e vê para onde vai o futuro. O que eu estou fazendo, do jeito que eu estou fazendo, no tempo que eu faço, como eu me dedico, com as pessoas que estão ao meu redor, me apoiando ou não.
onde e quando eu vou chegar? Se a resposta for, eu estou evoluindo, continua. Se não, para e reflita sobre tudo. Mas o futuro vai chegar. Aí você faz uma projeção, vê onde e como você quer estar, volta para o presente e estrutura isso. Então, é um looping. É um looping, porque quando esse futuro que você visualizou chegar, ele vai ser presente. Se você não mudar o que você faz agora, vai continuar sendo o mesmo presente. Com um mundo que evoluiu. E se o mundo evoluiu e você não mudou, você ficou para trás. Então, eu acho que sempre eu fiz isso daí. Às vezes eu errei, outros não. Aí você falou, poxa, não vai mais ser assim que as pessoas vão aprender o inglês. Então, eu preciso de novo mudar. E aí eu falei, eu vou ter 5 anos para fazer a transição. Aí eu investi no método, deixei ele bonitão, pomposo, e fui em meios onde as pessoas saberiam como é meu método. E eu falei, se a Lê, ela gostar do meu método, ela vai contar para a Pri. E a Pri é uma pessoa que de repente tem dinheiro e gosta de investir. A Pri vai falar, será que ele está vendendo o método? Então eu deixo um gatilho aqui. De repente a Lê fala assim, ó, ô Alex, que ideia é esse seu método? Que legal o método, tu escolhe, eu falo, então, mas eu tô investindo em outro negócio, eu tô pensando em vender. Ela fala, sério mesmo? Sério. Aí ela comenta com você, que é investidora, você vai cair em mim, porque eu deixei um gatilho lá, e aí eu vendo para você, e você vai saber o que fazer com o que eu vendi, e eu vou pegar aquele capital e investir naquilo que eu já planejei. Que era o quê? Minha carreira como palestrante, escritor, consultor. E aí, a partir de 2005, eu enfatizei somente o que eu faço hoje. E foi nessa época que eu trouxe o tema neuromarketing para o Brasil, numa palestra na USP, em São Carlos, na Semana Nacional de Ciências e Tecnologias, eu estudando micromarketing, eu vi lá neuromarketing, uma palavrinha, isso em 2002 para 2003. Falei, gente, o que é isso? Eu falei, neuromarketing, que coisa louca. Eu fui procurar, não tinha no Google, gente. E se não tem no Google, não existe. Aí eu falei, o que é isso? E fui pesquisar, fui ver, só tinha fora daqui. Liguei para um amigo meu da Suécia, o professor Johansson. Ele falou, esse é o futuro do marketing. Eu falei, vou estudar. Peguei uma mochila, fui para a Europa. Fui para o Equador, que tinha um profissional lá. Fui para a Argentina, com a professora Daniela, e fui pesquisar. E aí eu voltei. Quando eu voltei, eu tinha dados. Aí eu fui fazer, em 2005, a palestra na USP. Aí eu falei, gente, tô lançando o primeiro livro Neuromarketing. Mentira, eu não tinha nada. Mas eu fiz uma promessa porque eu tinha o conteúdo. E eu sei que a minha palavra tem que valer mais que minha assinatura. Aí eu falei, agora eu vou ter que escrever. Compromisso público. Exato, e fui. E aí eu lancei. Quando eu lancei, foi o primeiro livro no Brasil e o quarto ou quinto no mundo. Então, essa tomada de decisão me alçou como referência. Aí eu fui fazer um evento, convidado especial, e um jornalista da Folha de São Paulo colocou, como você se sente sendo o pai do neuromarketing no Brasil? E daí surgiu o apelido. E aí Para o pessoal que está assistindo e não é da área do marketing, você pode explicar de maneira prática e sucinta o que é o neuromarketing? O neuromarketing o meu primeiro livro sobre o tema é Neuromarketing, o genoma do marketing, né? O neuromarketing ele estuda o momento que você toma decisão por comprar ou não comprar. É o poder de decisão do nosso cérebro. Como o nosso cérebro é estimulado a reagir. Então, por exemplo, se você deixa um gatilho, que o gatilho vai no teu subconsciente, não entra no seu inconsciente, nem na tua mente consciente. Ele fixa no subconsciente. Então, o cheirinho do pão, a cor laranja, roxa e branca, tudo isso está no teu subconsciente. Ele provoca de alguma maneira. Se eu falar uma palavra relacionada a esse cenário, e alguém estiver ouvindo e eu gerar um impacto com o gatilho, automaticamente aquilo vai ficar lá. Um dia eu posso puxar. Então, por exemplo, você pega um arquétipo, esse símbolo. Nike. Mas não é, eu fiz só um sinal de certo. Uhum. Mas a Nike criou um símbolo, que na verdade são duas asas, cortou na metade, fez o OK. Nike é OK. Aí o que ela começou a fazer? A melhor campanha da Nike. Primeiro, símbolo vermelho alaranjado, que denota inovação. E depois eles começaram a fazer com jateado em vidro,
nos shoppings. Quando você entrava no shopping, você via um jateado de vidro, forçava a visão, você automaticamente assimilava Nike como algo invisível no futuro. Ou seja, o dia que eu precisar de um tênis, a primeira marca que vem na cabeça é Nike. Essa marca também, ó. Então, Exato. O arroba com o i. Uma sacada muito grande, a Brahma número 1 e vários arquétipos Então, mas que trabalham ainda isso. não ficou claro para Vamos quem lá. não é da área do marketing. É Exato. caso assim, que vocês Então- dois estão indo e a gente que não é da área do marketing tá ficando ali para trás. Exato. Qual a diferença, então, do marketing pro neuromarketing? Para mim, o logo da Nike é o marketing. O Onde marketing- o neuromarketing entra? Vamos lá, então. O marketing é o estudo, então você tem publicidade, propaganda e marketing. O marketing é o estudo de mercado das estratégias, certo? Certo. Aí você tem, tô resumindo, tá? Uhum. Aí você tem a propaganda que é o meio, a publicidade que é o alcance, o público, onde vai chegar, ponto. O neuromarketing. O neuromarketing é o estudo da mente do consumidor no momento que ele decide rejeitar ou comprar e adquirir algo. Então, por exemplo, você gosta da Apple ou da Samsung? Esse poder de decisão não foi na hora da compra. Esse poder de decisão Perfeito. aconteceu muito tempo atrás. Qual o estímulo que foi colocado no teu cérebro que gerou a rejeição ou a atração? Perfeito. O Agora ficou neuromarketing claro. estuda isso. Então, só um detalhe. Quando vocês ouvem alguém falar ferramentas de neuromarketing, não existe. Neuromarketing é uma ciência, deixando bem claro. Se uma pessoa falar ferramenta de neuromarketing, não tem. Ele não entende o que está falando. Porque não tem uma ferramenta de neuromarketing. Tem ferramenta de estudos de psicologia, né? Ou brainwaves, ressonância magnética, mas isso não é uma ferramenta do neuromarketing. O neuromarketing ele pega uma ressonância magnética com áreas que foram estimuladas por uma campanha, como a pesquisa do Reed Montag em 2002. Por que o público americano em testes cegos gostava mais de Pepsi, mas comprava mais Coca? 2002, Reed Montag. Esse cara colocou pessoas com brainwaves, né, aqueles aparelhinhos Na tudo, cabeça. na cabeça, com ressonância, e ele viu. A propaganda da Pepsi era muito branda, era muito suave. Então era Pepsi, o refrigerante da família, Pepsi. E a cor azul também, É né? aquela coisa mais branda. A Coca-Cola é isso aí. Isso aí o quê? Né? Enjoy Coke, curta Coca-Cola, curta. Ou seja, ela provocava uma reação pelo impulso. Tô com sede, Coca-Cola. Mas no teste cego eu gosto mais de Pepsi. Não tem sentido? Uhum. Olha a força do estímulo no teu cérebro. Tanto, tem uma frase, a minha frase mais famosa é: quem te irrita te domina. Pode ver, as pessoas que sabem, que te conhecem demais, sabem onde apertar a ferida. Sabem onde te provocar e te estimular. Então, mãe É a perfeição. PhD, a enésima potência disso daí, né? Então, porque elas conhecem, a gente Nunca sabe tinha como... pensado sobre isso. Opa, mãe... quem não te conhece não sabe como te irritar, né? Exatamente. Então, quando eu me torno previsível, eu me torno vulnerável. Por quê? Porque as pessoas sabem onde me estimular, pro bem ou pro mal. Uhum. Então, casais que se tornam manipuladores um do outro, isso acontece demais. Por exemplo, você quer ter uma conversa saudável com teu parceiro ou parceira. Aí a pessoa não quer, ela já fala um negócio que te irrita, você já perde a estribeira e acaba. Por quê? Porque ela não estava preparada e com isso ela falou, eu vou irritar para perder. Às vezes é um processo subconsciente. Nem sabe Ou até inconsciente, no estado animal. No marketing é a mesma coisa. O neuromarketing ele ajuda a produzir campanhas que estimulam o teu consumidor, o teu público, a reagir perante a tua marca, teu produto e até mesmo a tua imagem. Então, exatamente nesse assunto, uma das aplicações é o estudo das cores e o quanto elas impactam, né? A gente viu muito com McDonald's, Coca-Cola e tal. Aí eu fui pesquisar o laranja e roxo, que foi por acaso. A gente nunca foi atrás disso. A Pri, tudo é roxo e na minha vida tudo é laranja. O meu roxo é proposital. Da Filomena. Da marca da minha empresa. Não, mas não do quebra-cabeça. Não. Quebra-cabeça uma vem. derivação, né? Qual a cor E aí eu fui- que te atrai realmente, que te deixa... É assim, você fala, essa cor me dá sorte. Roxo. Roxo. E a Total. tua? A Laranja. minha também, laranja. Aí eu fui pesquisar, aí no Google, tá? Não sei se corrige. O laranja traz um olhar de sentimento, amigável e agradável, e sucesso. O roxo traz inovação e inteligência. Aí eu falei, gente, a gente é amiga, agradável, inteligente, inovadora, perfeito, é o quebra-cabeça Você de lembra? sucesso. Você lembra a fonte?
Não. Não. Não, foi a primeira que apareceu. Então tá. Depois você dá uma olhadinha na revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, tem uma matéria sobre cores que é comigo. E ali eu falo. Na verdade, não é que o roxo é inovação. Existem tipos de inovação, né? Então o roxo ele traz uma inovação que é como um estado de alerta para melhoria. Então, por exemplo, você pega Nubank. Por que ele é roxo? Porque ele quer mostrar, estamos inovando, saindo da base do que já existe. Tipo assim, está de saco cheio, tenta o novo. É a inovação do busca um novo. O laranja também é inovação, só que é dos insatisfeitos. As pessoas que o tempo inteiro estão insatisfeitas com algo, normalmente gostam de laranja. Por quê? O laranja é também o alerta de algo que diz, olha, não chegou a vermelho ainda. Então, vamos mudar um pouco, vamos melhorar isso daqui. Então, roxo é uma insatisfação com o status quo, vamos inovar. É a busca do novo saindo do comum. O laranja é uma insatisfação natural de quem vive buscando mudança. O quanto as cores interferem no poder de decisão do consumidor? Vamos lá. Depende do foco da atenção, ponto focal. Não é o consumidor que determina isso, e sim quem criou a campanha. Se você criar uma campanha com roxo, laranja e branco, sabendo o que você quer do outro, ela vai ter um resultado. Se ela for mal feita, negativo. Se ela for bem feita, ótimo. Agora, se você fez aleatório, quantas vezes nas redes sociais a gente faz uma campanha legal, um texto legal, algo muito bacana e não dá nada. Gente, outro dia eu fiz um post com cores, com tudo, não sei o quê. Vou arrasar essa pessoa, né? Na verdade, a minha equipe mostrou pra mim e eu aprovei. Mas lá no fundo, eu fiquei com dó da pessoa que me mostrou. Porque tava tão bonito que eu falei assim, não vai dar engajamento. E eu falei, tá bom, manda lá. Teve 10 curtidas, 11. Das quais uma minha. Uma da minha mãe e uma do meu irmão. Porque estava bonito, mas não estava atraente, não dava aderência. Nem sempre o bonito, ele tem um sucesso danado. Trabalhei em campanhas políticas onde campanhas muito bem feitas não geram resultado, porque não impactam. Então você tem que impactar. Aí eu peguei e falei, vamos fazer uma campanha? Eu mesmo sentei e fiz a campanha, um fundo, né? Onde eu peguei um lápis, fiz um ponto. Escrevi, acabou. Aí a pessoa viu aquilo, não tinha nada, aí ela foi ler o que Pra estava. entender. Inusitado. Foi top, bombou, deu 14 mil e poucos. Foi um negócio danado. Aí o pessoal falou, por quê? Eu falei, porque tudo que o cérebro não entende, quem te irrita te domina, ele se abre. Tudo aquilo que entenderam? Uhum. Ó, vocês ficam popotizados aqui por uns 30 segundos. Porque não tem sentido eu parar de falar para ajeitar minha manga. A gente fica esperando você Exato. continuar, né? A gente trava. Exato. A gente trava porque o cérebro não entendendo, não fala, o que ele vai Ele fazer? tá fazendo? E aí ele se abre e nesse momento qualquer gatilho de publicidade ou emocional ou manipulador ou de persuasão, ele vai ter uma efetividade muito maior. Então, nesse ponto, as cores têm uma força muito grande quando colocada no momento certo. E você comentou sobre arquétipo, né? Que também é uma das coisas que a gente usa no marketing. A gente vê também, se você puder explicar o que é arquétipo antes de eu concluir minha pergunta. Tá, vamos lá. Falar voltado à estratégia de comunicação. O arquétipo são imagens mentais que nós temos que, quando acionadas através de um gatilho mental, elas remetem a uma reação. Então, vamos lá. Cupido. Coração e uma flecha. Exato. O que veio na tua cabeça? Amor. Amor. Na minha veio um anjinho, né? Com uma flechinha e Juntando tal. duas pessoas. Vamos lá. Se a gente fala de Gaza, Guerra. Desespero. tá vendo? São arquétipos
que guerra ou desespero estão interligados. Amor e coração com flecha estão, né, estão equiparados. Então você sabe que aquele arquétipo do Cupido, ele chega próximo a algo. Então você pode trabalhar com as cores. Se você quer um amor mais tranquilo, etc., você vai usar cores mais brandas. Então, se você quer um amor mais voltado ao arquétipo feminino, você vai usar o rosa. Você fala, por quê? Porque através de milhares de anos aquilo foi construído, né? E se você quiser usar um amor mais sedutor, vermelho. Se você quiser usar um amor mais sedutor e de conquista, o batom vermelho escuro, o vermelho mais escuro, porque quando você vê, por exemplo, pega uma mulher com um batom vermelho claro, então denota o quê? Ao amor, a sedução, mas de busca, de aparência, que é o que pulsa. O batom vermelho mais escuro é a questão da sedução, da dominância. Da mesma maneira que tem arquétipos do brinco de argola, que ficou famoso, uma pesquisa de Oxford, que mostra que, por exemplo, mulheres que usam o brinco mais argola na balada estão mais abertas a conhecer parceiros. O homem que utiliza camisas mais coladas e mais abertas. Então tem todo um estudo sobre isso. Tudo isso são arquétipos, que são as imagens que nós culturalmente temos no nosso cérebro, e quando nós vemos essa imagem no nosso dia a dia, elas remetem a uma reação. E toda reação remete a uma busca. Você ia perguntar alguma coisa dos arquétipos, e nosso tempo ali tá na hora do desafio que fazemos. Depois eu pergunto. Eu juro. Já foi tudo isso? Faz a pergunta e ele responde em 30 segundos, vai. É que hoje as empresas, elas precisam comunicar muito mais do que simplesmente o discurso de vendas. Elas precisam ter os valores, o posicionamento, o que ela defende, o que ela acredita. Esse é um discurso cada vez mais atual, né? Porque os consumidores hoje estão muito mais ligados nisso do que simplesmente num discurso de venda. E o neuromarketing vem totalmente ao encontro. Exatamente. Isso vem totalmente. O neuromarketing, ele é um complemento, mas deixa bem claro. Neuromarketing não é uma ciência fácil. Não adianta a pessoa falar, eu li num livro e tal. É laboratorial. Quando a gente trabalhou com o pessoal da FGV, ajudando a montar o laboratório, quando a gente fez as estratégias para a Copa do Mundo, Copa das Confederações, é um estudo aprofundado de arquétipos, de gatilhos, de inconsciente coletivo. Não consciente, mas um inconsciente coletivo. Só para para falar rapidinho, quando nós fizemos as pesquisas, porque a Copa do Mundo do Brasil, ninguém queria patrocinar, porque a seleção brasileira era vaiada. Como que a gente pode vaiar um símbolo, um ícone? Então, no estádio, todo mundo vaiava. Por que a pessoa bota uma camisa amarela e vai torcer para o Brasil e vaia? Porque no arquétipo, a seleção brasileira representava o governo e os jogadores, os políticos. Então eles não vaiavam conscientemente, era um inconsciente coletivo, que quando junto gerava um protesto. E aí teve que mudar essa imagem. Exatamente, aí a gente começou a mudar a imagem. A gente vai te dar um desafio, que é escolher 3 peças de quebra-cabeça que estão sobre a mesa. Eu temia por isso. 3 palavras que mais fazem sentido pra você. A gente vai dar uns recadinhos e a gente já volta pra ver as 3 peças que você escolheu. Pode pegar, pode mexer, fica à vontade. O futuro é algo que a gente está falando há todo tempo, falamos nesse episódio, inclusive, e estar preparado para viver boas oportunidades no mercado de trabalho começa com uma formação educacional excelente. E o Colégio Sapiens atua há mais de 30 anos no mercado, no ensino infantil, no ensino fundamental, médio e pré-vestibular, tanto em São Carlos quanto em Araraquara. E tem altas aprovações nos principais vestibulares do país. E isso por quê? Pela alta capacitação da experiência e qualidade dos professores, pelo material de ensino, material didático, a infraestrutura de salas, laboratórios, área de convivência, prática de esportes e ainda toda a parte de apoio acadêmico, emocional, social, além dos valores e da filosofia da escola. Conheça o Colégio Sapiens e saiba tudo o que ele pode oferecer para o futuro do seu filho. E tem uma novidade para te ajudar financeiramente, que é o programa Meu Amigo é Sapiens. Entre em contato e agende já uma visita. E quer ter uma água de qualidade na sua casa ou na sua empresa? Para fazer a escolha certa, você precisa conhecer os filtros que usa no purificador. O de carvão ativado, ele repele contaminantes, cloro, sedimentos.
e deixa a água pura, né? O sabor fica mais neutro e muito mais agradável. E na hora de escolher, você precisa entender se o filtro tem a capacidade em termos de volume de água que você precisa. Optar por produtos com certificações garantem que o filtro atende padrões de qualidade e também de eficácia. Siga sempre as instruções do fabricante para a substituição dos filtros, que devem ser sempre originais para garantir a funcionalidade do aparelho e a qualidade da água que você vai tomar. A Latina Eletrodomésticos tem uma vasta linha de purificadores para tratar a sua água com qualidade e com alta capacidade de armazenamento de água gelada. Então entre em contato por WhatsApp para agendar a sua visita na loja de fábrica aqui em São Carlos. É só entrar em contato aqui no QR Code que você vai ter todas as informações. Agora a gente vai falar de uma delícia. Das carnes bovinas, que tem uma variedade de cortes, cada um com suas características e melhores formas de preparo, e a gente vai falar aqui das mais populares. Na churrasqueira, o que vem na sua cabeça? Picanha! Olha lá, tô usando neuromarketing aqui, hein? Vem a picanha com aquela famosa camada de gordura. E o alcatra já é super versátil, né? Ótimo para bife, estrogonofe. Também tem o contrafilé com textura macia e saborosa. Já para assar, escolha o coxão duro, ideal para aqueles assados longos e cozimentos lentos. Tem a maminha suculenta, ideal para o forno ou para a churrasqueira. E se vai fazer uma carne cozida ou ensopada, prefiro o coxão mole ou músculo ou ainda o peito. Ideal para carne de panela e também para desfiar. E na hora da carne moída? O ideal é o patinho ou a senha ali com pouca gordura. Agora, se você gosta daquele bife um pouquinho mais alto, a indicação é o filé mignon ou o chouriço. Esses e muitos outros cortes você encontra na Boutique da Carne Sil Tomac, aqui em São Carlos, na saída para Descalvado. Conseguiu escolher suas 3 peças? Fácil. Pedi para você mostrar a primeira e explicar o porquê. Vamos lá? Princípios. Eu tenho muito medo dessa palavra. Porque normalmente as pessoas falam assim, siga seus princípios. Eu falo, poxa, princípio é início, onde eu comecei. Por que eu tenho que ficar preso a eles? Né? Se uma vida é tão pujante, tão regada a desafios, tome cuidado com os seus princípios. Às vezes, se você ficar preso a eles, não é... As pessoas confundem que princípios são... tá ligado a caráter, não é isso daí. Na verdade... Aquilo que fez você começar ou que moveu a tua família não necessariamente move você. O que inspirou meus pais não me inspira. Então, os princípios deles estão em mim, mas não necessariamente são os meus. Aquilo que me fez começar a minha vida da forma me ajudou, mas hoje os meus princípios são outros. Então, eu optei como algo que pode ser negativo. Tá, joia. Okay? Segunda peça? A segunda peça é propósito. O propósito está ligado a um porquê, a um motivo. Você tem que se sensibilizar do porquê você está fazendo as coisas. Por que eu estou aqui hoje? Né? O que você espera de mim? O que você ali espera de mim? Então, o que quem está assistindo espera de mim? Tá? Então, qual é meu propósito aqui? Não necessariamente o meu propósito de vida é estar aqui, mas faz parte de um propósito. Muitas vezes a pessoa coloca dentro do balaio propósito várias outras coisas como sendo única. Não. O propósito é o porquê eu faço o que eu faço, do jeito que eu faço, no tempo que eu faço. Vai me levar a quê? Qual o porquê? Qual é a razão? Qual é o motivo? O que me motiva? Então, tenha o seu propósito, mas analise se ele vai te levar a algum lugar. Então, o propósito é muito importante que a gente tem que revisá-lo constantemente. Às vezes, um fato num relacionamento, como uma traição, pode mudar o teu propósito de vida negativamente. Ou, de repente, se fala, era o que eu precisava. Agora eu tenho um propósito para me separar, né, de um casamento que não está bom. Ou agora eu tenho um propósito para... acontece um fato e se fala, agora eu tenho um propósito para sentar e conversar com meu marido, com a minha mulher. Às vezes você não enxergava um propósito. O propósito ele pode surgir do nada, como você pode construí-lo. Perfeito. E o terceiro é performance. Tá. Uma palavra perigosa. Porque muitas pessoas confundem. Posso levantar essa plaquinha? Claro. Produtividade. Olha, produtividade e disciplina sem um propósito não levam a nada. Muitas vezes você é produtivo e está produzindo, mas por nada.
fica ali, igual um ratinho, né? Correndo, ele está produtivo, porque ele está se movimentando, mas está levando aonde? Então é o seguinte, você tem que ver como está a sua entrega, sua performance. Então, estou produzindo com o seguinte propósito: estou entregando, vou entregar, vou cumprir um prazo, vou conseguir sair de um estado atual para um desejado, eu vou melhorar. Ou seja, a performance ela acontece não quando está tudo bem, mas quando você é instigado a provar que você consegue superar um desafio. É nessa hora que você vê se você tem ou não uma performance. Até porque as pessoas se acostumaram a falar de zona de conforto e de piloto automático. Eu falo, cuidado, às vezes não é bom sair da sua zona de conforto, porque o maior de todos os sentimentos é o medo, e o oposto, a antítese, o contrário do medo é a segurança, e a segurança te deixa confortável. Então, poxa, eu lutei para ter um conforto, para ter uma segurança, para não ter medo, então eu posso aumentar minha zona de conforto. Eu posso agir com rotinas e disciplina meio que no piloto automático. Perfeito. O que eu não posso é me acomodar. E quando você não percebe o teu propósito e a tua performance, você se acomoda. E o acomodar-se, ou os comodismos, são muito piores que zona de conforto ou piloto automático. A gente quer agradecer a aula, que o nosso tempo já acabou. Foi um prazer ter você aqui com a gente e trazer tanto conteúdo. Obrigada pela presença. Olha, o prazer foi meu. Deixo aqui, depois vocês vão colocar, minha rede social é Alex Borne Oficial no Instagram. Eu estou trazendo, o Brasil, lancei o ano passado o livro O Impacto do Medo nos Resultados. Lancei na Europa. Então, foi no finalzinho do ano passado, Portugal, Espanha, Alemanha, Holanda, Bélgica e França. E estou lançando aqui. E, como sempre, eu vou trazer primeiramente para São Carlos. É o livro sobre medo. Chama Peraí, Tô Pensando, que é o que eu mais escuto. Pri, fala não sei o que. Você fala, peraí, tô pensando. Então, por quê? Porque denota algum medo. Então, o livro, ele faz parte do projeto O Impacto do Medo nas Decisões e nos Resultados da Nossa Vida. E ele chama Peraí, Tô Pensando. Uma reflexão sobre nossos medos, ansiedades e indecisões. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, o meu Instagram é o Alex Borne Oficial. Vale muito a pena. 12 anos de estudo para chegar a esse resultado. Acabou? Tá bom, gente. A gente se vê então na próxima peça desse nosso quebra-cabeça.